Five Nights at Freddy's. Com certeza uma das franquias mais conhecidas entre o estilo de jogos de terror. Uma franquia que ao mesmo tempo que é muito amada e tem uma comunidade bem grande e ativa até hoje, também é odiada principalmente por sua história bem confusa e caótica. O que é verdade. Mas com a popularização dos jogos de FNAF começou a surgir várias fangames diversas. E uma fangame específico que, se eu não me engano, foi lançada 1 ano depois do primeiro FNAF, se chama Five Nights to Remember. Mas por que eu estou falando especificamente dessa fangame? Bom, é porque ela foi uma das primeiras fangames que eu joguei. A segunda fangame, para ser mais exato. E na época eu era bem cagão para jogos de terror e mesmo essa fangame sendo bem tosca, eu ainda não tive coragem de jogar ela até o final. Sim, eu era tão medroso a ponto de ter medo disso. Mas de qualquer forma, enquanto eu estava perambulando pela Game Jolt em busca de alguma fangame boa para jogar, eu acabei me deparando com um remake de Five Nights to Remember. E isso tomou meu interesse, principalmente pelo fato do remake ter sido feito pela Radiance Team, que já tinha feito várias fangames boas de FNAF, como por exemplo Five Nights at Treasure Island, Oblivious Casa e Five Nights at Chuck E. Cheese, que também são remakes de fangames antigas, tirando o Treasure Island, que se eu não me engano é a versão completa do jogo antigo. O Five Nights to Remember foi feito pela Stella Sweeps em 2015 e o jogo em si é bem simples e feio graficamente falando, mas como foi a primeira fangame que a Stella Sweeps tinha feito, até que tá bem aceitável. Mas enfim, vamos logo falar sobre o remake do jogo. Assim que abrimos o jogo, nos deparamos com uma cutscene de um boneco do Bonnie parado e uma conversa entre uma criança e a sua mãe. O diálogo se inicia com a criança falando para sua mãe que ele esqueceu seu boneco do Bonnie que tinha ganhado na Fredbear's e perguntou se não poderiam voltar para pegar o Bonnie de volta. Mas a sua mãe diz que a Fredbear's já está fechado e que eles voltariam outro dia para procurar o seu boneco. A criança tenta insistir, mas a sua mãe continua falando que eles irão voltar outro dia para procurar o boneco e ele apenas concorda. A tela de título do jogo é basicamente a mesma coisa do jogo antigo, só que melhorado. É muito mais bonito que o original, obviamente, mas ainda assim não tem nada demais. Para falar a verdade, é até que bem genérico. No canto esquerdo está o nome do jogo e as opções. E no canto direito está os dois principais animatrônicos do jogo se contorcendo e em cima deles as configurações do jogo. Quando clicamos para iniciar um novo jogo, aparece um jornal na tela falando sobre a vaga de guarda noturno que quase toda fangame tem. E depois vem a tela de carregamento, com uma dica do que fazer para sobreviver à noite. A primeira dica que aparece diz o seguinte: sempre ilumine as portas do seu escritório. Sua vida pode depender disso. Vocês já vão entender o que isso significa. Quando a noite 1 começa, nós estamos em um escritório onde temos as câmeras, um toca-fitas e uma lanterna onde podemos iluminar as portas. O escritório em si eu achei bem bonito, principalmente comparado com o escritório do primeiro jogo. E as principais diferenças entre o escritório do original e o remake é que na esquerda, em vez de eles colocarem um duto igual ao original, eles colocaram uma porta com cortinas, e o escritório é bem mais detalhado. As câmeras são bem simples e, igual ao FNAF 1, não tem como iluminar as câmeras, tipo o FNAF 2. Você vai receber a ligação de um dos funcionários, que é basicamente o phone guy do jogo, falando que a Fredbear's foi remodelado, pois uma nova empresa comprou o lugar e está fazendo uma nova franquia a partir disso. Ele também fala que os animatrônicos do restaurante podem andar durante a noite, mas que não são perigosos. Não são nem um pouco. Ele fala que caso os animatrônicos cheguem no seu escritório, para você usar um toca-fitas para mandar os animatrônicos embora. Mas que o toca-fitas está quebrado e não pode ser rebobinado, então você tem que tomar bastante cuidado com a quantidade de vezes que você usa o toca-fita. No final da ligação, ele fala para nós ficarmos sempre de olho na câmera 2, o que, spoiler, é basicamente a puppet do jogo. Depois do Funny Guy falar mais algumas coisas, a noite finalmente começa, e uma coisa que eu percebi jogando esse jogo é que a noite só começa de verdade depois que o Funny Guy termina de falar, ou caso você pule a ligação. O que é muito bom, pois a gente pode prestar atenção no Funny Guy sem ter que ficar apreensivo de algum animatronic nos atacar enquanto isso. Mas enfim, falando sobre os animatronics, nessa primeira noite você é atacado apenas pelo Spring Bonnie. Eu achei as mecânicas desse jogo bem legal, começando pela do Spring Bonnie. Quando ele chegar na sua sala, toque o toca-fitas e ele vai embora. Simples, né?
Mas como o toca-fitas está quebrado, nós precisamos usá-lo o menos possível. E como faríamos isso, você me pergunta? Antes dos animatronics aparecerem na sua sala, eles vão primeiro aparecer nas portas. No caso, o Bonnie só aparece na porta da direita. Uma das coisas que o Funny Guy fala é que usar a luz nos animatronics stuna eles, e isso impede eles de entrar na sua sala por um tempinho. Então, quando um animatronic aparecer na porta e você usar a luz nele, você atrasa ele de entrar no seu escritório. Mas isso não dura muito tempo porque ele volta de novo para sua porta. Quanto mais você stunar ele, mais rápido ele vai aparecer até ficar impossível de stunar ele por causa da Puppet, que nessa noite está ativa, mas bem lenta. E é assim que você impede que os animatronics cheguem na sua sala várias vezes, acabando com seu toca-fitas e te matando no processo. E para ser bem sincero, eu gostei bastante dessa mecânica de ter que atrasar eles para não acabar com seu toca-fitas. Porque além de ser uma mecânica divertida, ela não deixa que as portas dos escritórios se tornem completamente inúteis. E a atmosfera do jogo é boa, de vez em quando você começa a ouvir alguns barulhos assustadores, tipo os FNAFs originais. A primeira noite é bem fácil, porque só o Spring Bonnie te ataca, e ele é bem lento nessa noite. Assim que a noite acaba, começa um minigame, onde você é o Bonnie e tem que pegar os itens coloridos e evitar as roxas. Se você fazer uma boa pontuação no minigame, você começa a próxima noite às 2 da manhã, igual o minigame do FNAF 4, só que bem mais fácil. Indo para a noite 2, a dica que aparece antes da noite começar diz o seguinte: a sua fita cassete não pode rebobinar, então seja muito cuidadoso sobre como você usa ela. Fique sem e você morre. Começamos a noite recebendo mais uma ligação do Funny Guy dizendo que o Fredbear iria começar a se mover nessa noite, igual ele tinha dito antes, e que para lidar com ele é a mesma coisa do Bonnie, só usar o toca-fitas. Ele também fala que os animatronics vão ficando mais ativos conforme a semana passa e ele não sabe o porquê, mas que temos que ficar de olho neles. No final da ligação ele fala um pouco mais sobre a Puppet do jogo, que é um dos primeiros animatronics e o mais velho, mas que ninguém se importa com ele. E a música, por algum motivo, deixa ele calmo. Assim que a ligação termina, a noite começa e essa noite não tem nada demais para falar a verdade. O único animatronic novo que nos ataca é o Fredbear e é a mesma coisa do Spring Bonnie, com a única diferença que ele vem pela porta da cortina na esquerda. O Spring Bonnie e a Puppet ficam um pouquinho mais rápidos, mas ainda assim nada demais. Antes da noite 3 começar, a dica que aparece diz o seguinte: fique atento a um zumbido de um pirata. Se ouvir algo, cheque as câmeras dos corredores. Apenas tenha certeza de não ficar muito tempo nas câmeras. Nessa noite, o Funny Guy nos avisa que o Fredbear e o Spring Bonnie foram substituídos por novos animatronics, pelo fato deles estarem com um mau funcionamento, e foram deixados no backstage. E sim, se você olhar na câmera 3, você vai ver os novos animatronics na direita, e na câmera 7, que é o backstage, é onde os antigos foram jogados. E por incrível que pareça, esses animatronics novos não nos atacam, eles meio que são animatronics normais. Nessa noite, os entre aspas animatronics novos são o Fox e a Chica, que pelo que eu vi eles são apenas ilusões da nossa cabeça, por isso que na ligação o Funny Guy não fala nada sobre eles. As mecânicas deles são muito boas, principalmente a do Fox. A mecânica do Fox é que se você ouvir o Fox cantando, você precisa olhar as câmeras dos corredores para o seu escritório. Quando você olhar para o corredor que ele está, ele vai vir correndo para sua porta. Quando ele chegar, você precisa jogar a luz nele. Você tem que ser bem rápido até, porque se você demorar só um pouquinho para jogar a luz nele, ele te mata. E se você não olhar os corredores, ele demora um pouquinho para te matar, mas ainda te mata. Já a Chica é a mesma coisa do Phantom Balloon Boy do FNAF 3. De vez em quando ela vai aparecer nas câmeras e se você olhar muito tempo para ela, ela desabilita suas câmeras. E uma dica que eu dou caso você queira jogar esse jogo é que quando você estiver jogando, fique verificando as câmeras dos corredores frequentemente, porque de vez em quando os efeitos sonoros do jogo podem acabar mascarando o som do Fox e você pode acabar nem percebendo e morrendo por besteira, o que aconteceu comigo algumas vezes. Essa noite já é um pouquinho mais complicada, mas ainda assim dá pra passar sem muitas dificuldades. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a Puppet desse jogo, diferente da do FNAF 2, em que nós temos que segurar o botão para recarregar a caixa de música, nessa nós temos apenas que apertar uma vez que ela se recarrega sozinha. E obviamente se você trocar de câmera ou sair das câmeras ela para de recarregar.
Indo para a noite 4, a dica que aparece antes de começar diz o seguinte: tenha certeza de manter a luz fora do urso, mas mais importante, encontre o coelho nas câmeras se você ver ele em lugares que ele não deveria estar. Quando a noite começa, o guarda noturno fala que o final da semana está chegando e amanhã teremos um aniversário na Fredbear's, em que teremos que manter tudo em ordem até lá. Ele também fala sobre as Springlocks que chegaram na Fredbear's, mas que ninguém quis vestir elas desde que chegaram por causa do quão sensível elas são para voltar ao modo robô. Falando que só de você respirar errado nela ou ficar um pouquinho molhado já tem um risco disso acontecer. Quem conhece a história de FNAF sabe muito bem o que acontece quando esse modo robô ativa. Mas enfim, indo pra noite, os animatronics novos são o Bonnie e o Fred. E a mecânica do Bonnie é legal, mas a do Fred é meio chata. Explicando a mecânica deles, começando pelo Bonnie. O Bonnie vai aparecer na TV do seu escritório. Quando ele aparecer, procure ele nas câmeras e olhe pra ele até ele ir embora. Inclusive, quando ele aparece, ele faz um barulho de máquina de hospital, por algum motivo. Agora a mecânica do Fred. Ele vai aparecer em uma das suas portas. Quando ele aparecer, não use a luz nele. Se você usar, ele vai desativar a luz por um tempo. Sim, eu sei que parece ser bem simples e é simples, mas acredite em mim. Essa foi a mecânica que mais me matou nesse jogo. E eu vou explicar por que eu acho ela tão chata. Como eu já tinha citado antes, os animatronics Fredbear e Spring Bonnie aparecem na sua porta e você pode stunar eles. E por causa disso eu já tinha criado o hábito de ficar jogando luz nas portas frequentemente, sem olhar se tinha alguém. E eu sempre acabava jogando a luz neles sem querer. Mas se ele só desativa a luz por um tempinho, por que ele me matou tanto? Por causa do Foxy. Eu não sei se isso é de propósito ou só eu que sou azarado, porque toda hora que eu jogava luz no Fred sem querer, em seguida o Foxy aparecia me condenando à morte, porque não dava tempo da minha luz recuperar antes dele me matar. Sério, quase todas as vezes que eu morri foi por causa disso. Mas aí você me fala: ah, mas então é só prestar atenção nas portas antes de jogar a luz. E sim, isso que tem que fazer e foi isso que eu estava fazendo. Mas o problema é que quando eu vejo algo nas portas eu automaticamente já jogo a luz no reflexo. O problema é que muitas das vezes eu acabo jogando a luz do Fred achando que é o Fredbear ou o Spring Bonnie. Eu sei que quando eles aparecem na porta, eles são bem diferentes de quando o Fred aparece na porta. Mas como eu falei, quando eu vejo algo, eu já jogo a luz na hora. Eu demorei um pouquinho para me acostumar com isso e passar a noite. E mesmo depois de acostumado, de vez em quando eu acabava jogando a luz nele sem querer. Então eu demorei um pouquinho para me acostumar com isso. Então sim, fica mais difícil, mas se você não for um acéfalo que nem eu, dá para passar de boa também. Quando estamos no minigame do coelho antes de ir para a noite 5... E uma coisa que eu esqueci de falar é que todo final da noite tem o minigame do coelho. O minigame trava e começa outro minigame completamente diferente. Nós somos o Spring Bonnie e estamos em um lugar todo escuro e chuviscado. Então encontramos o Shadow Fred, eu acho, e começamos a seguir ele. Passamos por uma cabeça gigante do Golden Fred e depois chegamos em uma pessoa que parece estar sofrendo dentro de uma Spring Lock, rodeada de almas de crianças, e quando tocamos nele o minigame acaba. Provavelmente essa pessoa é o William Afton. Noite 5. Essa noite é bem peculiar e vocês já vão entender o porquê. A dica que aparece antes de começar a noite diz o seguinte: use o toca-fitas para mandar a vítima embora. O urso amarelo assumiu seus papéis. Acompanhe seu comportamento. Estranho, né? Bom, quando a noite começa, já dá para se notar algumas diferenças. Olhando na câmera 7 no backstage, não tem nada lá. Olhando na câmera 3, nenhum animatronic também. Mas espera, parece que uma nova câmera foi adicionada. Dando uma olhada na câmera 9, tem o que parece ser um animatronic sentado. Ok, indo pro que o Funny Guy fala. Ele começa falando que algo deu errado na festa de aniversário que teve e eles decidiram fechar o restaurante até segunda ordem. E que eles até desligaram os animatronics. Então é por isso que não tem nenhum animatronic por enquanto.
Ele fala que nós temos que realmente ficar de olho em tudo e que a última coisa que eles precisavam era uma criança invadindo e vendo algo que ela não deveria. As últimas coisas que ele fala é que a gente não deve confiar nas Springlocks, porque um funcionário acabou se acidentando nela, mesmo seguindo todas as precauções, que ele viu tudo. Bom, eu acho que até aqui você já deve ter ligado as pontas. O que está na câmera 9 não é um animatronic, mas sim um corpo morto dentro de um Springlock. Ok, isso foi um pouco intenso. Nessa noite nós somos atacados pelo Shadow Fredbear e Shadow Bonnie, Yellowbear e o corpo. E as mecânicas deles são o seguinte: o Shadowbear e Shadow Bonnie são nessa noite a mesma coisa da versão normal deles, com a única diferença de que eles são Shadow. É só isso mesmo. O corpo é quase a mesma coisa dos Shadows de usar o toca-fita, com a única diferença de que ele vem direto para o seu escritório. Ele não aparece nas portas antes. Agora, o Yellowbear é o mais confuso e foi o que mais me deu dificuldade por não ter entendido a mecânica dele no começo. Ele é a junção do Bonnie, do Fred, da Chica e do Foxy, tendo a mecânica de todos eles, o que me confundiu bastante, mas depois de algumas tentativas eu consegui pegar o jeito. Essa noite já é mais difícil que a 4 e você pode levar um tempo para passar, mas não chega a ser impossível. Terminando a noite, nós recebemos nosso pagamento, então isso acontece. E é isso? O jogo acabou? Não, porque ainda temos que falar da noite 6 do jogo. E particularmente eu não queria falar sobre essa noite porque eu não gostei dela. Mas fazer o que, né? Nessa noite é meio que uma versão antiga do jogo, onde quase todos os animatronics têm a mesma mecânica de usar uma music box, eu acho, para mandar eles embora. Os únicos animatronics diferentes são o Ben, o Plush Trap, o original e os mini stands. Já o Fredbear, Spring Bonnie, Stem e o corpo são a mesma coisa de usar a Music Box. O Plush Trap vai aparecer na sua porta e quando ele faz isso você tem que ficar olhando nas câmeras, senão ele te mata. O Ben vai aparecer na sua sala e você tem que fechar os olhos por uns 3 segundos apertando Shift. E o original é basicamente o Foxy do FNAF 1, só que mais difícil, eu acho. Fique olhando ali nas câmeras para impedir que ele chegue na sua sala. E os mini stands vão deixar o stand mais rápido se você não ficar olhando as câmeras. E esses são todos os animatronics que nos atacam nessa noite. Ah, e nas câmeras você tem meio que um detector que mostra onde os animatronics estão para você saber onde cada um tá, sem parar de olhar para o original, eu acho. O maior problema dessa noite é a Music Box, porque quando você toca ela demora um tempinho para voltar ao normal e você poder usar ela de novo. Então, se um animatronic aparecer, você usar a Music Box e em seguida aparecer outro, já era, você tá morto. Eu genuinamente não gostei nessa noite porque além dela ser muito caótica e quase todos os animatronics terem a mesma mecânica, se você der azar você morre. Mas enfim, depois que você passa essa noite, você desbloqueia um novo personagem na Custom Night, que também ganha mais uma estrela. E na Custom Night desse jogo tem desafios que você pode passar e desbloquear novos animatronics. Mas eu não vou falar sobre isso porque eu só passei um desafio e o personagem que eu desbloqueei é complicado. Bom, é isso, já falei tudo que eu queria falar do jogo. Eu não vou mentir, eu me diverti bastante jogando esse jogo e eu achei ele muito bom. As mecânicas são divertidas, as noites têm uma boa atmosfera, realmente bem legal. Se eu fosse dar uma nota para ele, eu daria um 8. Eu só não dou uma nota maior porque além do jogo não ser tão inovador assim, teve algumas coisas que eu não gostei. Como a noite 6 desse jogo, a complexidade do Yellowbear na noite 5 e... Bom, é isso. Esse
esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho mesmo para fazer esse vídeo. Sério, você me ajudaria muito se você desse o like nesse vídeo e se inscrevesse no meu canal. Até porque, por mais que eu ainda tenha só um vídeo, confie em mim que daqui pra frente eu vou produzir bastante vídeo para esse canal. E falando em produzir vídeo, deixe ideias de fangames que eu possa fazer review ou até algum assunto envolvendo o FNAF que você queira aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu espero.